Então, queridos, Jesus Cristo, ele rasgou este véu, mas para isso ele teve que morrer numa cruz. O texto de Mateus, nos versículos precedentes, você vai descobrir que quando ele rendeu o Espírito, quando ele deu aquele brado, está consumado, ele executou toda a obra do Pai, que o Pai havia designado para o Filho, e ele cumpriu tudo, cumpriu a lei, cumpriu os mandamentos, tudo que os profetas disseram a respeito de Jesus se cumpriu nele. Então, ele é o cumprimento de todas as coisas, e ele foi aquilo que então abriu o Santo dos Santos. Quando ele morreu na cruz, o Pai então rasgou o véu de alto a baixo. Então agora não existe mais nenhum impedimento para os seus filhos adentrar no Santo dos Santos, no lugar da habitação do Pai. É um lugar tão maravilhoso, irmãos, que infelizmente poucos têm desfrutado desse privilégio, de viver uma vida no Santo dos Santos, na morada do Altíssimo. Então, queridos, todos os lugares onde Deus se manifesta é santo. Vocês se lembram de Êxodo 3:5, quando então aquela sarça ardente, Moisés estava passando e viu aquela sarça ardente. A Bíblia diz que ela se queimava e não se consumia. Moisés disse assim: eu vou para lá para ver esta grande maravilha. Chegando-se perto, claro que Deus estava ali naquele fogo. Ali era um lugar santo. Então Deus disse para Moisés: Moisés, tira a sandália dos pés, porque este lugar aqui é um lugar santo. Tire. Eu não quero nada que seja do mundo. Irmãos, nada deste mundo. Deus, aliás, tudo deste mundo que nós tentamos de alguma maneira levar para o Santo dos Santos, nós não vamos conseguir ter uma vida da prática da presença de Deus em nós. Irmãos, Deus é muito sério. Será que nós entendemos, irmãos, que Deus é santo e que nós somos santos? E quando nós tem algo a respeito, ou que nós levamos ou tentamos levar para o Santo dos Santos, é recusável. Deus não vai aceitar, Deus não vai ouvir, Deus não vai desejar, Deus não vai querer. Deus nos quer inteiramente para Ele, sem nenhum acessório, entende? Nós podemos entrar então no Santo dos Santos, na presença dEle. Tire as sandálias, porque aquela sandália era algo que Moisés trouxe lá do Egito. Então não podia. Tira as sandálias. Quero você de uma forma integral, mas santo. Então, queridos, o véu do templo, todos nós sabemos que era uma cortina espessa que separava o santo lugar do Santo dos Santos. Então, quando Jesus morreu na cruz, esse véu foi partido, rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Então agora nós podemos entrar no Santo dos Santos. Queridos, vocês se lembram que o teu e o meu pecado, lá na cruz, Jesus julgou. Jesus já tratou com o nosso pecado. O Filho já sofreu todas a ira de Deus que cairia sobre nós e vai cair sobre aqueles que não creram. Então Jesus Cristo foi aquele que morreu por nós. Ele, 1 Pedro 3,18, aquele texto lindo, diz assim: Jesus, ele morreu uma vez por todas, o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus, para nos conduzir ao Santo dos Santos, à presença dele. E claro que todos nós sabemos que pela fé nós já estamos desfrutando desse local tão maravilhoso. Então, queridos, para os regenerados, o Santo dos Santos, o que é? É a presença do Pai, é o Santo dos Santos, é onde Ele habita, é a presença de Deus completa. Quando eu falo a presença de Deus completa, eu me refiro à Trindade Santa, é o Santo dos Santos. Agora, queridos, hoje o Santo dos Santos, Ele está, sabe aonde? Em seu Espírito. Se você for analisar o Santo dos Santos,
é no nosso espírito regenerado, é a parte mais íntima nossa, porque existe o Santo dos Santos, existe o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Queridos, só que o Santo dos Santos mora bem pertinho da nossa alma, nosso espírito. Agora, o que Deus, o Pai, quer? Quer que a nossa alma, ela se inclina, porque para a alma, se chegar ao Santo dos Santos, ela tem que se inclinar para o seu espírito, se inclinar para baixo. A nossa alma é muito soberba, ela olha para cima, e com aquela tendência espiritual assim, né? Buscai as coisas que são do alto, que são de cima, onde Cristo vive. Não está se referindo a este céu aqui, aos céus, é onde Deus está, onde Deus habita. A profundeza de Deus, o céu para nós hoje, aonde que é? No Santo dos Santos, no seu espírito. Você não vai para o céu, você já está no céu. Céu é onde está a presença de Deus. Mas Deus não está em todos os lugares, mas Ele não está habitando em todos os lugares. Estar em todos os lugares é uma coisa, habitar em um lugar é completamente diferente de estar. Estão me compreendendo, irmãos? Então, onde fica o trono da graça? Tanto nos céus dos céus, como também no nosso espírito. Queridos, o que nos chama muito a nossa atenção, aqui no Antigo Testamento, Arão, aqui que começa a nossa história. Olha como é que Deus, Ele mostra para nós as suas riquezas em figuras. Abra sua Bíblia comigo, por favor, lá em Êxodo, capítulo 28. Êxodo, capítulo 28. Quero mostrar para vocês uma figura aqui linda, meus irmãos, preciosíssima, daquilo que Cristo fez por nós. 28, a partir do versículo 9, diz assim a palavra. Presta atenção aqui. Irmãos, e guarde bem isso aqui, irmãos, porque quando nós formos para a realidade daquilo que Cristo é e fez, você vai se encantar, você não vai se distrair do teu Senhor. Aqui ele vai estar falando de Arão. Arão, ele era o sumo sacerdote, ele foi o primeiro sumo sacerdote. O último sumo sacerdote nós sabemos que foi Caifás, e agora é Cristo, é o nosso sumo sacerdote, que está à destra do Pai, e intercede por nós. Agora, veja o que aconteceu aqui, o que o sumo sacerdote, ele fazia, lá no Antigo Testamento, para nos levar à presença do Pai. Olha o versículo 9, Êxodo 28, verso 9. Então, tomarás 2 pedras de ônix, e gravarás nela os nomes dos filhos de Israel, 6 de seus nomes numa pedra, e os outros 6 na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento, conforme a obra de lapidador, como lavores de sinete, gravarás as 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor de ouro as farás. Ouro aqui fala da natureza de Deus. Agora, olha o versículo 12. E porás as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória, aos filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Presta atenção aqui, irmãos, olha aqui para mim. Colocou na estola sacerdotal aqui o nome de 6 das tribos de Israel de um lado e 6 da outra, completando as 12 de ouro, gravadas. Arão era o sumo sacerdote, então aqueles nomes eram representativos, representavam também todos nós. Todas as 12 tribos de Israel, Arão levava nos seus ombros na presença de Deus. Ombro fala de força. Mas, irmãos, não era só no ombro que ele levou, que adentrava no Santo dos Santos uma vez por ano, porque Deus contemplava ali nos ombros de Arão todo o seu povo, todos os filhos de Israel. Agora, olha aqui nesse mesmo capítulo, o versículo 29 e 30. Lembra que lá fala do ombro, e aqui diz assim:
Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração. No peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar perante o Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Queridos, então, ombro fala de força e coração fala do amor. Queridos, isso era figura. Arão levava todo o povo de Israel nos seus ombros e no seu coração no Santo dos Santos. Agora hoje, irmãos, é muito diferente. Hoje o nosso Senhor, Ele carregou-nos nos seus ombros, lá no Calvário. Cada um de nós, todo o nosso pecado, a nossa natureza perversa, Ele levou, Ele crucificou. Mas também a Bíblia diz que Ele nos levou no seu peito. Queridos, quando Cristo ascendeu, assentou-se à direita do Pai, à destra do Pai, Ele nos levou para dentro da glória, para dentro do Santo dos Santos. É um lugar onde nós devemos permanecer e não sair mais de lá. Que maravilhosa obra que Ele fez por nós, irmãos. Você entende que Jesus levou no seu ombro e no seu amor cada um de nós para dentro do Santo dos Santos. O que é o Santo dos Santos? É a presença do Pai continuamente. Nós estamos em Cristo, Cristo está em nós. Você se lembra de João 14, 23, que o irmão Gerson leu aqui domingo passado? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para Ele, e faremos nele morada. Nós somos morada do Pai, nós estamos no Santo dos Santos. Irmãos, nós não podemos viver uma vida de qualquer maneira, irmãos, uma vida distraída de Cristo. Não podemos viver uma vida totalmente assim, sem nenhum compromisso com o Santo dos Santos, senão, irmãos, nós vamos perecer. Mais para frente vamos falar sobre a questão do milênio. Nós vamos ver, irmãos, que como muitos irão ser aperfeiçoados de uma forma tão dura e trágica e drástica, e se negar o Senhor, irão perecer. Queridos irmãos, Deus está julgando a sua igreja, Deus está tratando com o seu povo. Que maravilhoso saber que Cristo já nos levou para dentro do Santo dos Santos, onde temos acesso à presença do Pai. Ah, irmãos, que lugar maravilhoso, que lugar precioso. Quando Moisés ficou lá na presença do Senhor 40 dias e 40 noites, quando ele desceu do monte, como é que estava a face de Moisés, irmãos? Brilhando. Ele nem sabia. Aquele resplendor, aquele facho de luz da glória do Senhor sobre a face de Moisés. Então ele teve que colocar o véu. É diante deste Pai que futuramente nós vamos contemplar com os nossos olhos. Claro que com um corpo glorificado que nós vamos receber do Pai. Irmãos, esse dia está se aproximando. Domingo passado estávamos aqui, num excelente encontro, mas já passaram-se mais 7 dias. Será que Ele vai voltar semana que vem? Será que Ele vai voltar hoje? Será que Ele vai voltar amanhã? Queridos, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está ansioso pela sua noiva. Ele não vê a hora, irmãos, do grande dia. Tiago fala que o juiz está às portas, Ele está perto, Ele vai vir nos buscar. Irmãos, nós estamos vivendo uma geração tão podre, tão perversa. Se você ler Gênesis capítulo 6, você vai perceber que a volta de Cristo está perto. Quando Deus resolveu dar cabo de toda a raça humana, de toda a alma vivente na face da terra, o que reinava naquela época? A maldade do coração do homem havia se multiplicado, a violência reinava, queridos, e Jesus disse assim: assim como foi nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. O que está reinando, irmãos? Como é que está a maldade do coração do homem? Pais estupando filhos, matando assim por coisas mínimas.
Hoje muitos saem de casa, saem assustados, com medo, a violência está reinando. Irmãos, Jesus está voltando, irmãos. Abra os teus olhos. Ele está voltando. Se preocupa, porque lá é eternamente. Nós temos que ter convicção onde vamos passar a eternidade. Queridos, uma eternidade sem Cristo é inferno, eternamente, eternamente. Mas graças ao Senhor, o véu se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Então, o Santo dos Santos foi escancarado para nós. Vamos avançar aqui, irmãos. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, o Santo dos Santos se abriu. O acesso à presença e comunhão de Deus, o direito e o poder de garantir que nossa morada permanente, para viver nossa vida lá no Santo dos Santos, tenha sido provida em Cristo. Portanto, vamos nos aproximar e aqui vamos permanecer. Ele chama para entrar pelo véu rasgado, no lugar para o qual o sangue foi trazido e onde o sumo sacerdote habita. Neste lugar é onde está a presença do Pai, onde nós vivemos, andamos e trabalhamos. Entre no Santo dos Santos, mas não entre com timidez. Seja ousado. Olha o que diz aqui Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Queridos, Ele já providenciou para nós algo que o Pai não tem como nos rejeitar: o seu maravilhoso sangue. Tudo que Cristo é e fez, o Pai ficou satisfeito. Então Ele pode receber agora os pecadores. Éramos pecadores, mas este sangue nos lavou de uma tal forma, nos purificou de uma tal forma, que nos fez santos e amados do Pai, porque a cruz tratou comigo e com você, e o sangue nos lavou, nos purificou. Agora, observa aqui que essa palavra tendo, ela é significativa. Tendo é um gerúndio. Gerúndio é um presente contínuo. Tendo intrepidez para entrar no Santo dos Santos. O que o Espírito está querendo mostrar para nós aqui? Entre todos os dias. Esteja na presença do Pai todos os dias. Tenha sempre no seu caminhar, quando você está trabalhando, viajando, para um lazer, para umas férias, tenha consciência da presença de Deus na sua vida, porque ela é real, porque Ele habita em nós. Então, tendo diário, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus Cristo. O sumo sacerdote, irmãos, que está à destra do Pai. A Bíblia diz que Ele intercede por nós. Ele intercede por nós. Então, entre e receba das mãos do próprio Pai tudo aquilo que Ele tem provido. Sabe o que nós recebemos quando nós entramos no Santo dos Santos? Quando nós conversamos com o nosso Pai Celestial? Abra sua Bíblia em Hebreus 4, versículo 16. Olha que lindo, irmãos, porque tem uma coisa aqui que ela é tão importante para o nosso coração. Quando nós entramos na presença do Pai, olha o que nós vamos receber aqui. Hebreus 4, versículo 16. Aqui o Espírito Santo nos chamando para nós adentrarmos, mas adentre com confiança. Não é para você entrar de qualquer maneira, irmão. Muitos não entram no Santo dos Santos porque não creem em Deus. Por isso que eles falam assim: orem por mim, né? Mas quando eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto eu peço, eu penso, e o Espírito Santo fala para nós aqui, olha: acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Queridos, aqui misericórdia e graça estão sempre disponíveis aos filhos de Abba. Sempre estão à nossa disposição. Então,
Não importa o que vai acontecer com você amanhã ou depois, você tem misericórdia e você tem graça para socorro em ocasião oportuna. Lá na frente eu não sei o que você vai passar, talvez uma tribulação terrível, talvez uma perseguição terrível, talvez Satanás vai armar os seus laços e você vai ficar como que sem saída, mas você vai ter a graça para te socorrer em ocasião oportuna. Então Deus já providenciou tudo para nós, os seus filhos. Então nós estamos seguros. Santo dos santos, acheguemo-nos, acheguemo-nos. Que tristeza, irmãos, muitos vão ao Santo dos santos tão somente para pedir. É bom, o Pai ama que nós façamos os pedidos, mas Ele ama quando nós então ficamos ali no seu colo, bem aconchegado ao Pai, bem no seio do Pai, onde o Filho está. É tão maravilhoso, meus queridos. Nós fomos aproximados pelo sangue do Cordeiro. Estávamos longe, mas fomos aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Graças ao Senhor, irmãos, por este bendito Espírito que nos habilita a irmos para o Santo dos Santos. O Santo dos Santos é o lugar celestial. E bem aí no seu interior, no seu espírito que foi regenerado, é o lugar celestial, é o lugar onde Deus o Pai habita, onde o Filho habita, que é a sua vida eterna, onde o Espírito habita. Mas não o céu como é normalmente entendido, como uma localidade distinta e separada desta terra. O céu de Deus não está limitado no espaço da mesma maneira que um lugar na terra. Há um céu acima de nós, o lugar da manifestação especial de Deus. Mas há também um céu espiritual, tão onipresente quanto o próprio Deus. Onde Deus está, está o céu. O céu da sua presença também inclui esta terra. O Santo dos Santos, em que Cristo entrou e em que Ele abriu o caminho para nós, é a luz inacessível da natureza, da santa presença e amor de Deus, plena união e comunhão com Ele. Nesse santuário, a alma pode entrar pela fé, que nos torna um com Cristo. Cristo eleva a nossa alma ao Santo dos Santos. Ele também traz o Santo dos Santos para a alma. Vamos ler aqui João 3, verso 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Você consegue entender esse versículo aqui? Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Ele está lá e está aqui e está lá. Agora, onde é a habitação de Cristo? Dessa do Pai. Onde é a habitação de Cristo? No Santo dos Santos, no nosso espírito, onde o Pai também habita. Irmãos, isso não é maravilhoso? Você consegue compreender isso, irmãos? Hoje em dia, infelizmente, o povo de Deus, de uma forma geral, tem perdido a visão celestial do que é um cristianismo autêntico e verdadeiro, né? Mas eu falei para vocês no início aqui que o Senhor colocou a nossa alma tão pertinho do nosso espírito que foi regenerado, porque a alma é uma coisa e espírito regenerado é outro. O nosso espírito que foi regenerado, o Espírito Santo vem habitar no nosso espírito hoje. E quando o Espírito vem toda a Trindade para dentro de nós. Você percebe que você não pode ver de qualquer maneira mais? Que você tem uma realidade espiritual, que você participa dos céus, que você é um cidadão do céu hoje. Como o nosso irmão Reginaldo canta uma linda canção, eu sou cidadão do céu. Estamos aqui na terra, mas nós estamos lá, nós já morremos, estamos aqui, mas a nossa vida está oculta, escondida com Cristo em Deus, porque juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez habitar nos lugares celestiais em Cristo. Estamos lá, mas estamos aqui. Cristo está lá, mas Ele está aqui. Ele fala aqui, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Agora, meus queridos irmãos, pense comigo um pouquinho. Onde é que Cristo está? Ele está em um lugar
que ele sempre esteve, desde a eternidade. Se você ler João 1,18, você vai perceber que ali a Bíblia fala que o Filho de Deus, que está no seio do Pai. O Senhor Jesus, ele consegue ouvir os batimentos cardíacos do nosso Pai Celestial, porque ele está no seio do Pai. A palavra fala que a presença do Senhor é cheia de uma alegria plena e de delícias perpetuamente. Presença do Pai. Agora, irmãos, Jesus só teve uma vontade, a sua vontade foi para nós. Lembra de João 17:24? Ele fala assim: Pai, a minha vontade é que onde eu esteja, e ele está no seio do Pai, onde eu esteja, estejam também todos aqueles que me deste. Irmãos, para onde que nós vamos, irmãos? Para o seio do Pai, no colo do Pai. Mas será que o nosso Pai tem capacidade de acolher todos os seus filhos em seu colo? Irmãos, Ele é infinito. Ele é infinito. O mesmo prazer que Paulo vai ter no seio do Pai, o nosso Senhor Jesus está tendo agora, e você pode começar a ter também. Basta, queridos, se eu pudesse fazer você entender isso, mas eu não posso, eu tenho que estimular vocês e vocês mesmos. Oração, irmãos, presença do Pai, fica ali, presença dEle, não gemendo, mas fala: Senhor, mostra, Senhor, abre para mim, eu quero ser tocado, eu quero tocar o sumo sacerdote, Senhor Jesus, tocar nas suas vestes. Pela fé você pode tocar, irmãos. E o dia que você tocar nesse sumo sacerdote, Senhor Jesus, você vai ser tocado por Ele. Você vai remover montanhas, irmãos. Você nunca mais na sua vida vai encontrar uma dificuldade que seja impossibilitada. Ele disse assim: os que creem em mim farão também as obras que eu faço, e farão maiores do que eu faço, porque eu vou para o Pai. Irmãos, nós em realidade nós somos tão incrédulos. Nós temos sido chamados para um relacionamento que é uma vida de poder, que é uma vida de prazer no Senhor. Cultive um tempo com o Senhor, sem ter barulho. Você e Ele, passa tempo com Ele, vai para o teu quarto, ali você vai chorar de alegria, ali você vai perceber a presença dEle tão nítida, tão real, tão visível, que você vai querer falar: Senhor, me leva daqui logo. Este mundo é cruel, este mundo é cruel, este mundo é perverso, eu quero a Ti, Senhor. Irmãos, esse infelizmente não tem sido o desejo de muitos, porque não amam o Senhor. Como é que nós vamos amar Ele se a gente não cultivar a presença dEle em nós? Nós não permanecemos no Santo dos Santos, somos aquelas crianças que se encantam com qualquer coisa deste mundo aí. Não, vamos ficar ali é o nosso lugar. Como nosso Senhor, Ele tem um anseio por isso, irmãos. Então, Ele diz aqui: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Filho do Homem, porque significa que à destra do Pai, no seio do Pai, tem alguém reclinado a sua cabeça no colo do Pai, no seio do Pai. Durante 15 séculos, Israel teve um santuário com um santo dos santos, no qual, sob pena de morte, ninguém poderia entrar, era só o sumo sacerdote. Mas hoje é diferente, irmãos. Sua única testemunha foi: o homem não pode habitar na presença de Deus, não pode permanecer em sua comunhão, lá no Antigo Testamento. E agora, como tudo mudou, porque morremos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então o aviso soou: não entre. Era só o sumo sacerdote uma vez por ano, e se ele entrasse ali com a sua consciência pesada, ele seria fulminado, seria morto. Não entre. Então agora a ligação continua: entre.
Por quê? Porque o véu foi rasgado. O véu foi rasgado. O Santo dos Santos está aberto. Aberto para quem, irmão? Para mim, para você. Deus espera para recebê-lo em seu seio. Doravante, você deve viver com Ele. Esta é a mensagem de Deus para nós. Criança, teu pai deseja que você entre, habite e nunca mais saia de lá. Estamos unidos a Cristo desde o dia que morremos e ressuscitamos com Ele. 1 Coríntios 6,17, a Bíblia diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. É a mesma coisa, irmãos. Aquele que se une, o que é união? Uma vida mesclada, a humana com a divina. Claro que a humana Ele já tratou conosco. Ele crucificou o nosso velho homem, seu sangue nos purificou do pecado. Então, temos a natureza divina e temos a humana. Cristo tem a divina e tem a humana. Ele está mesclado conosco. Nós estamos unidos a Cristo, numa união inseparável, numa união indissolúvel, numa luz inacessível. Não se apaga mais. Ele é a luz do mundo. Ah, meus queridos irmãos. Então, essa união com Cristo traz para mim e para você a vida Zoe, não a psique. A psique nós já temos, mas traz a vida Zoe. Se temos a vida de Deus, o que fazer agora? O que fazer agora? Sabe que tem uma figura muito linda lá em Cântico, ou Cantar de Salomão, capítulo 5. Olha o que diz o versículo 1. O que nós temos que fazer agora ali no Santo dos Santos? Olha que convite que ele faz para nós, irmãos. Vamos ler com bastante cuidado aqui. Cântico, capítulo 5, verso 1, diz assim a palavra. Aqui é a voz do noivo, é a voz de Cristo. Ele diz assim, olha: já entrei no meu jardim. Esse jardim aqui, irmãos, tem uma raiz hebraica que fala de um prazer. É um jardim fechado. É um jardim onde somente Cristo pode desfrutar de nós e nós desfrutar dele, porque Cristo encontrou as suas delícias na sua igreja com os filhos dos homens. Provérbios 8, versículo 30. Então, já entrei no meu jardim. Irmãos, esse jardim aqui é presença do Pai, lugar de prazer. Ele voltou para o seio do Pai. Minha irmã, noiva minha, colhi a minha mirra com uma especiaria, comi o meu favo com o mel, bebi o meu vinho com o leite. Agora isso aqui é para mim e para você. Esse é o convite que ele faz para mim e para você. Comei e bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados. O que nós vamos beber, irmãos? Sabe do que? A palavra fala, os salmistas: que oferecerei ao Senhor de todos os meus benefícios? Tomarei o cálice da salvação e beberei ali o seu vinho. Percebe? Beber do Espírito, desfrutar da presença real do Espírito Santo. Irmãos, tudo isso é para nós. Irmãos, quanta realidade espiritual tem aqui. Tem outro versículo, abra lá em Esther, capítulo 2, versículo 12. Esther, que quando ela foi então para a presença do Senhor, aqui nós temos uma linda figura. Esther, capítulo 2, versículo 12, que diz assim, olha só, que lindo, irmãos, tudo é uma figura maravilhosa. Embora aqui nós não vemos o amor de Deus, nem a graça do Pai, assim, mostrando claramente, porque o nome de Deus nem é mencionado neste livro, mas veja que lindo aqui, irmãos. Em chegando, Esther 2:12, em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres por 12 meses, que era de preparação, porque assim se cumpriam os dias do seu embelezamento, 6 meses com óleo, figura do Espírito, óleo de mirra, e 6 meses com especiaria, com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Então é que vinha a jovem ao rei.
a ela se dava o que desejasse para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. Queridos, aqui fala da mortificação da carne, aqui fala do embelezamento da sua noiva, do cordeiro. Então, mas o que é interessante, que o casamento de Cristo com a igreja, eu ainda penso, irmãos, que por mais maduro que nós venhamos ser, nós seremos ainda uma jovem donzela para o dia do casamento com Cristo, naquele grande banquete, onde Ele preparará para nós uma mesa, Lucas 12, Ele vai se cingir, e Ele mesmo vai dar lugar para nós à mesa, e Ele mesmo vai servir a cada um de nós. Imagina a cena, parece absurdo, o Rei dos Reis servindo nós numa mesa, e depois para a nossa morada eterna. Que lindo é o nosso amado Senhor. Vamos avançar mais, irmãos. Que maravilhoso é permanecer no Santo dos Santos. Aqui o rosto do Pai é visto e seu amor provado. Aqui sua santidade é revelada e a alma é participante dela. Aqui o sacrifício de amor, adoração, o incenso de oração e súplica é oferecido em poder. Aqui o derramamento do Espírito é conhecido como um rio que transborda em fluxo constante, debaixo do trono de Deus e do Cordeiro. Aqui a alma na presença de Deus cresce em uma unidade mais completa com Cristo e em mais completa conformidade com sua semelhança. Somos chamados a tomar posse daquilo que já somos e já temos em Cristo Jesus. Irmãos, Santo dos Santos, quando você vai orar, esse hábito de buscar a face do Pai. A gente vai ver depois aqui, vou mostrar para vocês futuramente aqui na fase final do nosso estudo, buscar a face do Pai. Como encontrar a face do Pai? É tão precioso, irmãos. Vamos ler aqui Hebreus 3:1, que diz assim: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Irmãos, primeiro, nós somos participantes, todos nós aqui, não tem nada a ver com dons, nós participamos da vocação celestial, fomos chamados, nossa vocação é para a glória. Ele nos, Isaías 43:7, Ele nos fez para a sua glória. Ele desfruta de nós e nós vamos desfrutar dele. Mas nós somos santos, irmãos. Agora nós temos que atentar, considerar, levar em conta atentamente o apóstolo, o sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Atentamente, irmãos. O desejo do Pai era conduzir muitos filhos à glória. Agora, o que é interessante, vou citar para vocês aqui um texto muito precioso, que se nós somos santos e participamos da vocação celestial, porque foi Ele quem nos preparou para isto. E se você creu no Senhor, você é uma pessoa mais privilegiada deste universo, porque você é filho do Pai. Abra por favor em Colossenses capítulo 1, versículo 12. Aqui nós temos esta linda revelação de que Ele fez por nós. Olha só o versículo 12, Colossenses 1:12, que diz assim, olha só: dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Foi Deus. Agora olha o verso 22 aí, que diz assim: agora porém vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a morte, para apresentar-vos perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E agora tem a nossa responsabilidade no versículo 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados, não é alicerçado, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro.
Que linda visão, que linda revelação. Graças ao Senhor que Ele nos fez capazes, nos fez idôneos para participarmos da vocação celestial. Vamos avançar. No Santo dos Santos, a alma se eleva como nas asas de uma águia. A força é renovada e a bênção, o poder e o amor são transmitidos, com os quais os sacerdotes de Deus podem sair para abençoar um mundo moribundo. Aqui eu quero abrir um parênteses, dizer algo muito interessante. Irmãos, quem cultiva normalmente uma vida na presença do Pai Santo dos Santos, ele vai ter poder para expressar Cristo, para viver Cristo. Não, quando cremos em Cristo, na sua morte e ressurreição, somos filhos de Deus, mas vivemos neste mundo tão fraquinhos. Nós temos assim, muitos planos para fazer muitas coisas, mas elas não sucedem. Por quê? Nós queremos fazer na energia da carne e não na força do Espírito. Irmãos, quando o apóstolo Paulo pregava, os corações das pessoas eram totalmente quebrantados e muitos eram enrijecidos. A palavra tinha sua eficácia, porque havia na vida de Paulo e de Cristo, era como que as mesmas coisas. Quando Elias, lá em 1 Reis 17:1, diz para o rei Acabe: não vai chover durante 3 anos e meio, segundo a minha palavra. Por que segundo a minha palavra? Parece que Elias era tão arrogante? Não, é porque a palavra de Deus na boca de Elias era a mesma. A palavra de Elias, a palavra de Deus era a mesma. Havia uma união perfeita, havia uma intimidade. Irmãos, será que nós temos sido boca de Deus? Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: quando são ditas palavras com fé em Jesus, o inesperado acontece. E o estilo de vida de Jesus, cheio de autoridade, é reproduzido. Hoje, quando nós falamos a palavra de Deus, a palavra da nossa boca não tem efeito. Por quê? Porque nós não cultivamos a presença de Deus. Nós não vivemos uma vida no Santo dos Santos e queremos ter poder. Nós temos muito poder. Poder para murmurar, poder para gemer, poder para reclamar. Não temos poder para louvar. Domingo à noite, o dia de nós juntos nos reunirmos, louvarmos o Senhor como igreja do Senhor. Irmãos, como deve ser o nosso louvor? Oh, meus irmãos, era fechar os olhos, contemplar a face do Pai e encher o pulmão de ar. Fala: Senhor, eu quero louvar a Ti com essa canção, em voz alta sobremaneira. Mas nós cantamos assim: graças dou por esta vida. E um levanta, sai, a gente olha, um vai para lá e para cá. Queridos, nós não temos referência na presença do Pai. Nós somos uns cristãos, irmãos, que nós não sabemos adorar, não sabemos louvar o Senhor. Nós levamos a Cristo a brincadeira. Isso é tão triste para o Senhor, irmãos, porque Satanás promove no meio do povo de Deus distrações. Sempre está caindo um copinho. Irmãos, não tem nenhum problema você trazer uma aguinha, trazer aqui um copinho, mas depois que você toma água, leva o copo lá e joga lá. Você deixa aqui para as pessoas, vai ter alguém que pegar. Imagina, você traz um copo hoje aqui e deixa, e ninguém pega. Amanhã você traz, no final do ano vai estar aqui cheio de copo, não tem nem jeito da gente poder sentar aqui. Aí vem os jovens aqui, nós passamos recolhendo os copos que os queridos irmãos trouxeram, deixaram aqui, e inadvertidamente esqueceram, e a gente vai lá, joga lá. Meus irmãos, isso aqui chama-se distração, né? Mas é bom, nós temos que servir, né? Nós somos empregados de todos aqui. Mas, irmãos, Ele tem nos chamado para um relacionamento. Nós temos que considerar a Cristo como Senhor. Ele é o apóstolo, sumo sacerdote da nossa confissão. Quem é Ele? Jesus. Podemos ser os portadores, eu coloquei aqui, podemos ser, se cultivarmos a presença de Deus em nós, se vivermos a vida no Santo dos Santos. Podemos ser os portadores, testemunhas. Sabe o que é testemunha? Mártir.
Eu vou pregar Cristo, ainda que eu morra por Ele. Isso é ser uma testemunha dele. Não é dar testemunho, vir aqui na frente, eu fui curado de câncer. Meu irmão, não é isso. Testemunho é falar dele, ainda que isso pode gerar morte para a sua vida. E canais de salvação de Deus para os homens. Queridos, nesses últimos 5 anos, quantas pessoas creu através da palavra de Deus que foi lançada da sua boca? Quantas almas, irmãos, você trouxe para Cristo? E por que não? O que é que está vendo? Nós temos que povoar o céu, porque nós não temos coragem de falar de Cristo, nós temos vergonha de Cristo. Porque se nós falarmos de Cristo, os meus amigos não vão querer mais amizade comigo. Se eu for viver uma vida santa, eles se separarão de mim. Então eu prefiro estar no meio dos meus amigos mundanos, tomando ali uma cervejinha, comendo ali uma carninha, mas eu estou no meio deles. Isso são os crentes mequetrefes, que não tem nada de Cristo. Tem uma ilusão na sua mente de que são cristãos, porque conhecem a verdade. Conhecer a verdade, todos conhecem. Eu quero ver você viver a realidade da verdade. Não mais eu, mas Cristo. Nós somos chamados para ir para o Santo dos Santos, e ali diz a Bíblia, não vai entrar coisa imunda e contaminada, somente os que foram purificados e o que ama o Senhor. É por isso que não vai ser muita gente salva. De 10 milhões, diz Isaías, num pé de oliveira, de 10 mil azeitonas, se salvar 5, de 10 mil, se salvar 5, é muito, porque depois ele baixa, ou 3, ou quando 2. Irmão, não brinque com esse assunto, irmãos, da presença do Pai. Não vai entrar lá coisa contaminada, só vai entrar quem é santo e vive uma vida de santidade. Vamos ler aqui Ezequiel 3,17. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Isso que Ele quer. Primeiro, ouvir do próprio Senhor o que Ele quer, e depois devemos anunciar. Ele falou assim: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Querido, nós não temos pregado o Evangelho. Aí nós temos umas desculpas assim, né? Não, se for possível, use, você tem que viver de tal maneira, se for possível, use até palavras. Mas se a pessoa ficar olhando para você, por mais santo que você seja, se você não testemunhar de Cristo, a palavra fala que aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. É pregação, falar de Cristo. Claro que uma vida santa vai contagiar. Nós somos um imã de Cristo, porque por onde quer que a gente vá, nós vamos exalar o bom perfume de Cristo, tanto naqueles que são salvos, como naqueles que vão se perder. Jesus não disse, eu sou a porta? O que para nós é a porta, queridos irmãos? O que é a porta para mim e para você? Sabe o que é? É o coração do Pai, onde Cristo é o portão que se chama entrada para o Santo dos Santos. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, disse o nosso Senhor. Amados, como docemente e quão alegremente Ele abriu a porta no coração do Pai, na câmara do tesouro de Deus. E lá dentro Ele nos revela as riquezas ocultas, a proximidade e a doçura da companhia consigo mesmo. Onde você prefere estar? Qual é o lugar mais agradável deste universo? Eu prefiro ir no show do Fernandinho. Para mim lá é passageiro, é transitório. Certamente é o Santo dos Santos, ou seja, a presença do Senhor. Veja o que o salmista disse aqui no Salmo 27,4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. A Bíblia diz que o Senhor é muito belo. Você já viu uma coisa bonita? A do Senhor, ela não se compara. Não se compara. Queridos, só peço uma coisa, Senhor, e eu estou buscando isso aqui, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias. Esse todos os dias aqui é a ideia de eternidade. Queridos,
Sabe por que muitos não permanecem lá? Porque não ama a sua casa. Quer ver? Abra aqui no Salmo 26, versículo 8. Salmos 26, verso 8. Esse povo aqui, eles sabiam o que era a presença do Senhor. Então trouxe para nós tantas riquezas. Salmo 26, 8. A Bíblia diz assim, olha que interessante. Eu amo. Não é gostar, irmãos. Ele ama. Tem pessoas que falam assim, não, eu gosto da reunião da igreja, né? Me sinto muito bem. Não é gostar, é amar. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Aqui no hebraico é a tua glória permanece. Então, eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde tua glória permanece. Agora, olha o Salmo 27 aí, versículos 7 e 8, que diz assim: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Agora, preste atenção no versículo 8. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Aqui no hebraico é face. Buscai a minha face. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença, ou a tua face. Irmãos, quão precioso é você buscar a face do Senhor, a presença dEle. Ai, é tão precioso. Comece a buscar, depois você pode contar para nós como é que foi, porque eu vou dizer para vocês o seguinte, é algo incomparável. Às vezes não tem palavra para poder expressar. Esses dias eu estava meditando sobre a presença do Pai. Eu participei de uma alegria assim que ela tão assim imensurável, que eu não consegui colocar no papel. Falta as palavras, não dá, a nossa alma não consegue dimensionar. Eu só sei que é algo muito rico, e isso tem me estimulado a ir cada vez mais para a presença dEle. É maravilhoso. Vamos avançar. Li sobre um pai que para o casamento de seu filho comprou e mobiliou uma casa e presenteou os nubentes. O pai os trazem para lá e, entregando as chaves, diz a eles: esta é agora a vossa casa. Queridos e amados de Abba, o pai te abre o Santo dos Santos e diz: que este seja agora o teu lar. Qual deve ser a nossa resposta? Achega-te e admira. Então podes entrar e permanecer eternamente, pois a casa é vossa. E olha o que o salmista fala aqui no Salmo 84, versículo 4. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Irmãos, para habitar na casa do Pai eternamente, Santo dos Santos, esse Santo dos Santos que habita em nós, nosso espírito, um dia vai se concretizar. Aquilo que nós não vemos, mas cremos, vai se tornar realidade lá na glória. Mas ele já nos dá indício aqui, como que vai ser? Os que habitam em tua casa, qual será o sacrifício ali? O que nós vamos fazer, irmãos? Louvam-te perpetuamente. Irmão, você tem vivido uma vida de louvor aqui na terra? Ou não? Tem prazer em louvar o Senhor? Às vezes ouvir louvor é bom, mas viver uma vida de louvor é mais interessante ainda. Louvam-te perpetuamente. Então vamos avançar um pouquinho para a nossa parte final. Cristo abriu o Santo dos Santos para nós entrarmos e habitarmos lá. O Pai teria seus filhos com Ele em seu santo lar de amor e comunhão, permanecendo continuamente o tempo todo. O Santo dos Santos é o lugar da habitação de todo filho de Deus. Você tem desfrutado dessa habitação? A consciência da fraqueza e do fracasso é tão forte em muitos filhos de Deus, a sensação de infidelidade pessoal tão aguçada, a experiência do poder do mundo e das circunstâncias, da fraqueza da carne estão tão fresco neles, que para eles não há esperança de tal vida. Mas por isso o Espírito nos convida a se chegar a Ele, para que Ele então possa se chegar a nós. Vamos ler aqui o último texto, Tiago 4, versículo 8, que diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores,
E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, porque somente os puros de coração verão ao Pai. Irmãos, todo aquele que de fato creu no Senhor, na sua morte e ressurreição com Ele, foi purificado pelo sangue, tem seu coração purificado e tem acesso ao Santo dos Santos, ao coração do Pai. Amém. Vamos orar. Pai de misericórdia, obrigado porque este caminho do Santo dos Santos está escancarado para nós, porque Cristo fez a obra, nós não esquecemos disso, Pai. Ele, quando morreu no Calvário, abriu, rasgou-se o véu, e nós podemos entrar no Santo dos Santos e desfrutar de Ti, como nosso Pai. Graças te damos, ó Pai, pela Tua palavra. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.